Pronto, estamos ao vivo. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos em mais um webinar da ABCFAV, hoje falando sobre ferramenta de gestão GESP, atualizações 25 e 26.0.0. Estamos com o Dr. Madarena, que é, deixa eu pegar o seu cargo aqui, Dr. Guilherme Lopes Madarena, chefe da Divisão de Processos Autorizativos de Segurança Privada da Polícia Federal. Muito obrigada pela sua presença conosco, doutor Madarena. Estamos com o Ricardo Tadeu Correia, presidente da ABCFAV, e Davidson Muniz, que é o vice-presidente da ABCFAV. Sejam bem-vindos. E a todos que nos acompanham, por favor, estejam à vontade para mandar suas perguntas pela parte de comentários aqui da página. E nós vamos fazer uma rodada de perguntas iniciais aqui, e aí passamos para algumas perguntas que já recebemos, e aí então a gente faz as perguntas finais que vocês nos enviarem, tá? Eu agradeço de antemão, meu nome é Lilian Ferracini, jornalista do setor há algum tempo, e é uma honra fazer essa mediação hoje. Muito obrigada, boa tarde a todos. Davidson, você quer iniciar com algum boa tarde para o nosso setor? Boa tarde a todos, tudo bem? Então, queria aqui, de antemão, agradecer aqui a oportunidade, né? Agradecer a presença do Dr. Madarena, ter aceitado o convite aí, né? Costumo dizer que a BCFAV nunca teve tão, como fala o próprio Ricardo, né? Nunca teve tão próxima da Polícia Federal como está tendo agora, e agradecer a presença, tá se expondo aqui com a gente para debater sobre essa situação, nesse momento em que a gente está vivendo de pandemia, de tantos empresários aí, todo mundo muito angustiado, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Só agradecer mesmo. Obrigado a todos também que estão assistindo. Ótimo. Ricardo? Bom, mais uma vez agradecer a você, Lilian, pela maravilhosa condução, que eu tenho certeza que será. Doutor Madarena, que de pronto nos atendeu. Hoje, como o Davidson disse, a gente está com uma aproximação muito boa com a coordenação geral. Não que antes não tivesse, mas hoje acredito que a BCFAV esteja mais valorizada e reconhecida pelos membros da CECASP, pelos membros da CGCSP. E o Dr. Madarena é a pessoa que abriu as portas para a gente, para mostrar esse sistema GESP pela primeira vez, antes dele nascer, para que a gente pudesse ter um melhor entendimento, até mesmo algumas sugestões foram ali apresentadas. E, desde já, eu gostaria de agradecer, doutor, por estar com a gente, e eu tenho certeza que serão aí momentos produtivos para todos nós, das escolas de formação, bem como também para as empresas de segurança, que também são usuários desse sistema, que hoje ninguém tem crítica. Hoje é quase que uma unanimidade saber que o GESP facilitou e veio como uma ferramenta de facilitação para todo o setor da segurança. Obrigado. Doutor Madarena, suas considerações iniciais, por favor. Seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde a todos. Gostaria só de agradecer o convite, agradecer a oportunidade de falar das evoluções do sistema, das melhorias. Eu, além dessas funções que foram descritas aí pela Lilian, eu sou também o gestor do GESP na parte de regras de negócios aqui na Polícia Federal. Então, para mim é muito importante entender a necessidade, produzir alguma coisa e depois receber o retorno. Me deixa muito satisfeito também quando eu recebo um retorno positivo, e também gosto de receber as sugestões, oportunidades de melhoria, porque o sistema nunca para, a evolução ela é eterna. Se a gente parar, na verdade, a gente vai andar para trás. Queria só agradecer. Verdade, muito bem colocado. Bom, doutor, então vamos começar com as nossas perguntas. Eu queria te convidar a falar sobre a estrutura da Coordenação Geral de Controle de Serviços e Produtos da Polícia Federal, por favor, só até para que nossa audiência entenda um pouquinho de como tudo funciona. Bem, dentro da Polícia Federal, a gente tem uma diretoria que é a diretoria executiva, e dentro da diretoria executiva existem coordenações gerais. Uma delas é a Coordenação Geral de Controle de Serviços e Produtos, que é responsável pelo controle das atividades de segurança privada, armas e produtos químicos na Polícia Federal.
da parte de segurança privada, nós temos 3 divisões ali dentro. Uma divisão que é a divisão de processos autorizativos, que é a que eu faço parte. Uma divisão que cuida especificamente da parte de fiscalização, que é a divisão de controle operacional e fiscalização. E uma outra divisão, que é a divisão de estudos, legislação e pareceres, que cuida da parte da portaria, que cuida da parte de legislação, recursos, esse tipo de coisa. Essa é a estrutura central do controle de segurança privada. Além disso, tem a parte que todo mundo já conhece, pelo menos toda a audiência que conhece, são as DELESPs e as comissões de vistoria, que são as unidades descentralizadas que executam o trabalho de ponta na Polícia Federal. Perfeito. Qual que é a missão da divisão de processos autorizativos de segurança privada? A nossa missão aqui é tramitar, analisar e opinar, e às vezes contra, às vezes a favor, nos processos autorizativos que são de atribuição do coordenador geral. Ou seja, tudo aquilo que é decidido em Brasília e é processo autorizativo passa aqui pela nossa divisão. Aí incluem-se autorizações de funcionamento, revisões, compra de arma e munição, pedido de nova atividade, pedido de cancelamento também. São aqueles processos que são da vida normal da empresa, que eu chamo. Perfeito. Davidson, boa parte da nossa audiência deve conhecer de trás para frente para trás, o segmento de formação de vigilantes, mas queria que você falasse um pouquinho sobre a importância desse setor no segmento de segurança, ao contrário, né? O segmento de formação de vigilantes no setor de segurança. E, Ricardo, vou te convidar a falar sobre a importância da BCFAV, só para a gente contextualizar esses três pilares aí da segurança, e aí a gente entra no assunto do GESP, pode ser? Claro. Davidson, por favor. Olá. Então, gente, dentro da segurança privada, o único profissional reconhecido pela lei é o vigilante, né? Então, a capacitação desse profissional é o grande coração de toda a segurança privada. Um profissional mal capacitado é um órgão com câncer, vamos dizer assim. Então, um curso de formação, ele tem por todas as suas obrigações, né, como tem que garantir a qualidade desse profissional. E isso garante a entrega do resultado do produto que é o vigilante, que é o serviço de segurança, não é isso? Então, assim, nós estamos falando o core mesmo, o grande coração. Eu não esqueço nunca uma palestra do Dr. Licínio, onde ele falou que realmente, às vezes, nem a própria empresa de segurança não reconhece a importância que ela tem dentro de todo o sistema. Boa parte dos empresários não reconhece a importância que tem. Eu acho que isso vem mudando muito. A gente vai cair para o Ricardo aí, mas a BCFAV tem mostrado a que veio, a gente está realmente angariando bastante associados, o pessoal está reconhecendo a sua importância dentro de todo esse processo, de tudo isso que está acontecendo. E com o Estatuto da Segurança Privada, então, isso aí vai ser o boom de tudo. Com certeza. Ricardo, sobre a BCFAV? A BCFAV é uma entidade de 1987, completamos agora 30, estamos indo para 33 anos. É uma entidade que surgiu quando das primeiras necessidades da formação do profissional, porque da Lei 7.102 de 83, o profissional ele tinha uma instrução muito básica dentro da própria estrutura de empresa de segurança. Em 87 surgiram os primeiros currículos, né, a lei que realmente traziam as escolas, e a BCFAV veio nessa construção. Participou de todos os momentos de discussão do setor, era membro da CECASP, infelizmente é algo que nós perdemos, né? Eu acredito até que o setor perdeu muito com o término da CECASP, e a BCFAV ela briga, ela luta pelos interesses dos seus associados, das escolas de formação, cursos de formação,
dentro de todo esse contexto de segurança privada. Quer dizer, nós somos empresas de segurança privada, como qualquer outra empresa, porém, categoria cursos de formação. E como o Davidson disse, e também entendimento dos nossos gestores aí do serviço público, que nós somos a base realmente de formação e de qualificação desse setor. A segurança privada é o único setor que, a cada 2 anos, o vigilante retorna a uma atividade, ingressa novamente a um curso, revendo conceitos, revendo cases, até porque a criminalidade ela tem modalidades, e isso a cada dia, a cada mês, a cada ano ela migra, e eu acho que as escolas, nesse momento, elas são extremamente importantes, justamente porque a gente consegue discutir dentro de uma sala de aula com 30, 40 alunos, N serviços, o qual exige tem a necessidade de ter um vigilante à sua frente. Então, hoje, dentro de uma sala de aula, você tem segurança de shopping, segurança hospitalar, segurança hoteleira, segurança bancária, segurança pessoal, segurança de transporte de valores, segurança escolta armada, todo mundo ali discutindo segurança e aprendendo um com os outros. Essa é a nossa maior marca. E daí a importância até de ser presencial, como a gente vem sempre lutando para que se mantenha dentro dessa linha. Perfeito, maravilha. Doutor Madalena, eu queria perguntar o que é o GESP, né? E há quanto tempo ele vem sendo usado na segurança privada? Qual que é a importância dessa ferramenta para o setor? Então, é um sistema de gerenciamento eletrônico da segurança privada. Ele nasceu inicialmente no ano de 2006, num outro modelo, que não é o modelo que a gente tem hoje. Ele tinha que ser baixado no computador e tal. E ele foi reescrito em 2012 para o modelo que a gente conhece atualmente. Já em 2009 ele já mudou, mas a versão que a gente trabalha atualmente, não a versão, mas o sistema base que a gente trabalha atualmente, ela é de 2012. Ele é um sistema que ele serve para gerenciar toda a atividade da segurança privada no país. Então, a gente tem uma parte de processos, que é a parte que as pessoas conhecem melhor, os usuários do sistema conhecem melhor. Então, ele tramita processos de diversos tipos na área de segurança privada. Ele conhece os trâmites desses processos, então ele sabe, por meio do endereço, para onde que determinado pedido tem que ser encaminhado, quem é que deve decidir esse pedido, por onde ele tem que passar. Então, ele evita erro. Você não encaminha um processo para o lugar errado no GESP, você não consegue fazer isso. Ele devolve as autorizações também via GESP. Ele permite algumas consultas públicas, como aquela consulta de regularidade de empresa de segurança privada, de regularidade de vigilantes, aquelas consultas que estão na internet, na verdade, elas saem do GESP também. E ele serve para a polícia gerenciar também o setor. Então, a gente extrai estatísticas dele, a gente identifica algumas distorções regionais por ele, a gente verifica se o setor está crescendo ou se está diminuindo. Enfim, a gente gerencia toda a parte de banco de dados de segurança privada, está lá no GESP. Os vigilantes estão cadastrados lá, as empresas. Enfim, hoje ele é a nossa principal ferramenta de controle e de trabalho também. O senhor tem uma ideia de quanto tempo que eu estou no setor? Eu conheci o Dr. Vantuir Jacini e ele estava prestes a criar o GESP. Então, você imagina, está na versão 26, gente. Eu vou te falar, vou parar de falar antes que eu entregue a idade. Esse é o GESP 2 na versão 26. Esse é o GESP 2 na versão 26. Antes dele teve outro. Ah, então. Pois é. O contador já foi reiniciado uma vez. Vamos mudar de assunto, gente. Fala, Ricardo, o que você ia falar? Que você começou muito jovem no setor. Exatamente. Eu lembro quando eu entrei, uma das aulas que eu tive foi com você. Pois é, exatamente. Bom, mas quais são os... fiquei até corada agora. Doutor, quais são os benefícios gerados pela GESP e o que a atualização 25 trouxe de novidades? A 25 trouxe mais novidades para o setor das escolas do que a 26 que acabou de entrar no ar, é isso? É isso mesmo. Vantagens do GESP, como eu vejo. Para os usuários, celeridade, porque
a gente não tramita processos fisicamente. Talvez você se lembre, então, e eu também vou ter que me entregar, eu também estava aqui antes do GESP. Os processos, eles tramitavam fisicamente, eram de papel, eles viajavam em malotes pelo país e, às vezes, demoravam 15, 20 dias só para sair de um lugar e chegar para o outro. Além disso, eles podiam ir para o lugar errado, eles podiam ser encaminhados diferente, eles poderiam chegar com documentos faltantes. Então, isso dava uma cadência de decisão muito baixa para o GESP. Hoje, então, a primeira vantagem para o setor é a celeridade. Segunda vantagem, o GESP é um sistema que, dentro da complexidade dele, ele tenta ajudar o usuário. Então, se você entra num processo de um pedido de compra de armas, ele vai abrir ali na lateral uma árvore de itens e vai te pedir para preencher certas coisas obrigatoriamente. Na verdade, ele está fazendo uma pré-análise, ele está evitando que você mande um processo que vai ser indeferido por alguma razão. Então, eu acho que ele ajuda também, ele tenta ajudar o usuário. A outra vantagem que eu vejo, transparência. Antigamente, como é que era para você descobrir onde estava o processo e em que fase que ele se encontrava? Você é em São Paulo, ou uma pessoa em Roraima, tinha que ou mandar um e-mail ou telefonar, e nem sempre conseguia essa informação com muita facilidade. Hoje a pessoa entra no GESP, ela pesquisa o processo e aí vai dizer, o processo está em tal lugar, em análise, por exemplo. Então, fornece transparência para a pessoa. E além disso, eu também acho que a vantagem dele é segurança. Como ele trabalha com certificação digital, tudo que a empresa coloca ali, ela tem certeza que foi ela que colocou. Nenhum analista da Polícia Federal, nenhum policial federal, nem o programador do sistema pode entrar no processo e mudar um documento. Tanto que, às vezes, a gente acaba precisando notificar uma empresa para alterar uma bobeira, alterar uma coisa simples, que a gente poderia fazer, mas o processo não pode ser mexido pela polícia. Então, do ponto de vista do usuário, eu acho que essas são as principais vantagens do sistema. E sobre as atualizações? As atualizações. Eu vou até abrir aqui, porque foram muitas. Então, eu anotei aqui algumas que eu acho que são as mais importantes aqui para a área. Na versão 25, eu acho que é de extrema importância para os cursos de formação. O processo de turmas foi totalmente reestruturado. Então, hoje, não é mais necessário encaminhar nenhum documento físico para a Polícia Federal, a não ser que a Polícia Federal peça esse documento. Como regra, não é mais necessário. Toda a documentação, toda a inclusão de certidões, toda a inclusão de documentação do vigilante, ela é encaminhada dentro do próprio processo de turma. A outra inovação dentro do próprio processo de turma é que não é mais necessário que a Polícia Federal devolva aquela caixa de documentos ou devolva o processo para correção de um documento de um aluno. Ela pode notificar aquele aluno e a escola vai responder a pendência só daquele ou daqueles alunos da turma. Outra coisa que foi importante também para os cursos de formação, a versão 25 permitiu a inclusão em lote de alunos. Hoje, então, você consegue fazer um arquivo, um CSV, com uma máscara, subir uma turma inteira para o GESP, e aí você vai ter o trabalho só de juntar os documentos em cada aluno especificamente. Outra coisa, os documentos que antes ficavam arquivados nas escolas, hoje, eles são também encaminhados via GESP quando você comunica o encerramento da turma. Então, as provas, aquela diário de classe, aquelas folhas de presença, aquelas coisas que o curso de formação tem que guardar durante 2 anos, tem que arquivar durante 2 anos, hoje ele encaminha via GESP. E a gente está trabalhando agora para alterar a portaria, que é uma outra parte que a gente tem que fazer, para que a gente, pelo menos, diminua muito a quantidade de tempo de guarda desses documentos pelo curso de formação. Eu acho que isso vai dar um ganho logístico para as empresas e um ganho prático. E, a minha ideia, a gente vai primeiro diminuir bastante esse prazo, vai conviver com isso por um tempo,
E no futuro, quem sabe, a gente vai acabar com essa necessidade de guardar documentos. Mas isso é para um futuro mais de médio prazo. Além disso, outras vantagens, outras coisas que vieram para a versão 25. Alteração da validade do credenciamento de instrutor de armamento e tiro. Isso era uma demanda também antiga, uma demanda que foi trazida pela DCFAV. Foi permitido agora, então, que a gente credencie instrutores de armamento e tiro que não são só os credenciados pelo SINAME. Então, a gente separou em duas formas, e o GESP hoje permite que se credencie um instrutor que vem pelo SINAME ou um instrutor que vem das Forças Armadas, das Forças Policiais. Isso teve uma alteração do sistema, porque o SINAME tem um prazo específico e a gente precisou seguir o prazo do SINAME. Quando não for do SINAME, ele segue o prazo de qualquer outro instrutor. Também foi uma alteração que foi trazida na versão 25. E eu acho que para os cursos de formação são essas as principais inovações que vieram na versão 25 do GESP. Na versão 26 teve alguma outra que o senhor queira já pontuar? Teve. Na versão 26, eu já acho que é mais interessante para os cursos como uma empresa. Primeira coisa, demanda também antiga. Aliás, uma das demandas bem antigas que a gente tinha aqui, que estava difícil de atender, a gente criou a possibilidade de procuração parcial. É uma demanda essa, já ouvi o próprio presidente aí falando 100 vezes já para mim. Queria ter pessoas que pudessem trabalhar só com turmas, que não tivessem a atribuição, por exemplo, de pedir uma revisão do processo, de uma autorização de funcionamento, ou de tratar um processo punitivo. Então, a gente conseguiu fazer isso agora. A gente conseguiu dar a possibilidade da empresa nomear procuradores, dizer para esses procuradores que poderes eles têm, baseado em grupos de processos, e dizer se esses procuradores vão poder subestabelecer essa procuração ou não. Então, agora, com a versão 26, isso já é possível, já está isso já está implementado já. Além disso, as pesquisas que se faz, onde aparecia aquele botão só de imprimir aquela lista em PDF, agora existe a possibilidade também de importar uma lista em CSV. Todas as pesquisas dos cursos de formação e das empresas, que antes só tinha aquele arquivinho de imprimir em PDF, agora tem um ícone para baixar em CSV. Isso aí é uma demanda também para integração com o sistema da própria empresa e tal. Agora é permitido. Além disso, processos processos autorizativos, agora para a empresa mesmo. Antes a empresa, se tivesse uma revisão, uma vistoria, aliás, reprovada no processo autorizativo, ela poderia apresentar recurso, mas teria que ser fora do GESP, enfim. Agora não é mais necessário isso. Ela faz tudo dentro do próprio GESP. O processo autorizativo inteiro ficou dentro do GESP. E a última que eu acho importante também é que os processos de cancelamento a pedido, no caso do curso de formação, não tem o cancelamento de uma atividade, mas para as outras empresas tem. Ou de uma atividade, de uma unidade, da autorização em um estado, ou da própria autorização em geral, isso agora é feito pelo GESP também. Você não precisa mais protocolar um pedido em papel, vamos dizer assim, que agora também o processo eletrônico também foi no processo administrativo também é eletrônico. Mas isso pode ser feito dentro do GESP também. Então, vai trazer as vantagens do GESP, especialmente a celeridade. Eu acho que é isso, por enquanto. Perfeito, obrigada. Ricardo, você quer comentar uma dessas alterações, já que você foi chato lá e falou umas 100 vezes? Não, na verdade, a gente tinha uma dificuldade bastante grande, porque, assim, toda a relação de comunicação entre Polícia Federal e empresas de segurança, como o doutor disse, é o GESP. Né? Então, quando nós tínhamos uma notificação ou alguma informação vinda da Polícia Federal, quando o funcionário abria o GESP, aquilo já abria um pop-up, e se o funcionário não tivesse atenção para o tamanho daquela informação, propriamente dita por uma notificação, qualquer coisa nesse sentido, ele fechava o GESP e, a partir dali, nós tínhamos um prazo
a contar de resposta para aquilo. Só que nós não sabíamos, nós empresários ou gestores, não sabíamos desta notificação. E agora, pelo que o doutor nos apresentou, a gente ficou bastante feliz ontem, fiquei sabendo do 26.0, e trazendo essa novidade para a gente, eu acho que é muito importante. Por quê? Porque hoje a gente consegue colocar, por exemplo, um funcionário que sobe turma, de repente um funcionário que recebe turma, até para que a gente possa ter um melhor controle, e um controle de gestão, realmente, você fazer a gestão por completo da sua escola, da sua empresa de segurança. Então, acho que isso, para a gente, foi assim, acho que o maior ganho nessa versão. E, como eu disse anteriormente, eu acho que essa aproximação das entidades de segurança hoje com a Polícia Federal está sendo bastante produtiva, porque antes nos ouviam, mas às vezes a informação ela não era não conduzida, mas não era analisada realmente os benefícios dela. E quando nós levamos isso para o Dr. Madarena, uma dessas 100 vezes, a gente teve a oportunidade de mostrar realmente o ganho, a nossa preocupação, por que às vezes as respostas de notificações não eram dadas e as empresas eram autuadas por revelia e tudo mais. Então, eu acho que isso é o maior ganho para todo o setor. Maravilha. Davidson, qual tem sido o impacto do GESP no dia a dia das escolas? Como é que tem sido esse processo? Vamos lá. O GESP, de maneira geral, ele só vem ajudar. Desde a sua criação, quando eu peguei a versão do GESP, já peguei GESP já, quando eu iniciei, né? Mas ele veio sempre para ajudar, ele é sempre acelerando, sempre melhorando. A cada melhoria, a cada nova versão, vem uma melhoria, alguma coisa que, opa, isso é legal, isso é legal. Lógico que a gente sempre quer dar só a cereja, dar só o bolo, a gente quer aquela cerejinha que faltava para a coisa ficar perfeita, sempre. Isso é sem dúvida. Mas ele vem sempre melhorando. E com essa aproximação, como a gente colocou, acho que você até é repetitivo nisso, porque assim, acho que a gente por dentro está vibrando com essa proximidade que a gente consegue ter hoje, né? Está sendo muito mais fácil os nossos pleitos serem atendidos, a gente ser escutado, né? E o GESP se torna cada vez mais uma ferramenta útil demais. Essa da importação do que veio na 25, de você conseguir subir todos os alunos, carregar todos os alunos, você montar um XML no seu sistema de uso operacional, já subir isso para o GESP, a gente só tem ganhos. Os controles de prazo estão ficando, para nós, inclusive, está ficando muito mais fácil de ser feito, porque todos os processos autorizativos estão sendo embutidos dentro do GESP, de ponta a ponta, né? Ainda existem alguns, um ou outro que ainda fica de fora. Não, agora com a 26 eu vou analisar ela com calma, que eu também foi essa semana, né, que ela chegou para a gente. Então vou analisar ela com calma, mas os processos autorizativos a gente não tem mais a perda de prazo, perda de tempo, reduz recurso, a notificação autônoma também foi outra evolução que facilitou muito o nosso trabalho junto à DELESP, antes de que até a gente, aqui em Brasília, então é um case que a gente tem conversado para que antes de qualquer atuação, o agente lavre uma notificação autônoma inicialmente para identificar se realmente ali houve uma infração ou não. Isso evita que um custo absurdo de o processo nasce, na DELESP vai morrer lá em Brasília, lá no Dr. Maranhão não, mas no Dr. Denise, lá na DICOF, até na DELP ele chega, né? E então com isso reduziu bastante. Então acho assim, hoje o impacto está sendo o que ele tem ajudado bastante nas atividades. Agora vamos falar um pouquinho da 25 com relação ao conflito com a portaria, né? Assim, a 25 agora a gente teve um trabalho a mais, que é o de digitalizar toda a documentação. Isso é muito bom para a gente, porque a gente está fazendo um acervo digital fantástico. Como o doutor Madarena colocou, nós vamos futuramente vamos deixar de ter aqueles arquivos monstruosos, enormes, né, dentro das nossas escolas. Mas o primeiro impacto que houve, pela mudança, inclusive, a gente está tentando se adequar ao prazo da portaria, de 2 dias para uma reciclagem, 5 dias para uma formação, de ter que digitalizar aquele catatal de documentos, né? A gente também está tendo que se adequar à particularidade que existe isso para cada
DELESP, cada CV, de que documento que exigia, qual que não exigia. Aí, alguns agora tinha DELESP que não exigia, agora vai ter que exigir. E, assim, então a gente está tendo esse quebra-mola, vamos dizer assim, para ser atravessado, essa barreira, mas eu acho que é coisa que vai ser superada, como a gente está aqui numa abertura, onde a gente está aqui tendo a oportunidade de expor essas dificuldades, inclusive, né? E a coisa vai se adequando. Mas, de um modo geral, o GESP está vindo de cada dia mais bonito, mais lindo. Estou cada dia achando melhor. Doutor, o senhor quer comentar alguma coisa rapidamente ou dou sequência nas perguntas e depois o senhor comenta, conforme a sua... Eu anotei um detalhezinho aqui. Deixa eu defender a firma um pouquinho aqui, rapidinho. Por isso que eu te passei a palavra. Tem muitas dessas alterações que a gente conseguiu fazer agora, na verdade, elas têm dificuldades técnicas muito grandes para serem vencidas. Porque, como o GESP é um sistema antigo, a gente tem que pensar e quebrar a cabeça do ponto de vista das regras de negócio. Muitas vezes a gente quer fazer uma coisa, vou dar o exemplo da procuração parcial. Parece uma coisa simples, mas dá um trabalho enorme para fazer, porque ela afeta diversos níveis dentro do sistema, diversos níveis de usuário, diversos níveis de processo. A gente teve que reclassificar os processos lá dentro, reclassificar os usuários, tanto que chegou num ponto que a gente conseguiu dividir, por exemplo, por processo. Então, eu consigo, por grupo de processo, na verdade. Então, eu consigo deixar uma pessoa para mexer com turma, mas eu não consigo dividir mais do que isso. Na verdade, tecnicamente eu consigo, mas eu teria que reescrever o sistema todo. E isso, a gente tem uma lista de demandas aqui na Polícia Federal, né? Assim como a BCFAV tem demandas, outros têm demandas. Dentro da Polícia Federal, a gente tem muitas demandas. A gente tem que ir priorizando essas demandas e tem que ir executando conforme a gente tenha a capacidade de fazer isso. Então, parece uma coisa pequena, mas foi uma coisa enorme que já vinha sendo tentada há muito tempo, né? Mas, às vezes, chega uma pessoa nova, tem uma ideia diferente e consegue fazer isso daqui. Enfim, vamos tentar continuar fazendo, né? Mas vocês vão perceber que algumas coisas a gente tem um determinado limite, que é o limite técnico, financeiro também, que ficaria tão caro que era melhor fazer outro sistema. Mas era isso, sim. Mas, no geral, eu acho que a gente está conseguindo evoluir. Perfeito. Ricardo, o setor de formação é o principal gerador de dados do segmento? As empresas e tomadoras de serviços entendem dessa forma? Então, diante disso, a gente acaba entendendo que o setor de formação é aquele que imputa todos os dados no sistema, é isso mesmo? Eu diria, Lilian, que nem as escolas sabem o grau de responsabilidade e o seu valor em todo esse processo da Polícia Federal, porque 100% de tudo que ocorre na segurança privada, a nível de formação, qualificação, vigilantes, estar apto ou não estar apto, passa pelas escolas. Só que, além desse 100%, existe ainda mais 100% de pessoas que procuram as escolas para poder adentrar o setor, poder voltar à atividade, ou entrar na atividade de segurança privada. Então, assim, nós somos o meio que diz para a Polícia Federal, olha, o João está quites com todas essas justiças, o João está a sua saúde mental e física em perfeita ordem, a escola que diz que, olha, o João está apto para portar uma arma de fogo em serviço, enfim, o João está apto para responder juridicamente, porque dentro de uma formação de vigilante hoje você tem 5 direitos. Então, imagina, ainda a gente traz a Lei 7.102 com 4ª série primária, que não é mais a realidade do profissional, mas ainda tem, né? O Brasil é muito grande, a sua extensão é gigante. Então, você traz 5 formações de direito para esse profissional. Então, você mostra para a Polícia Federal que, olha, a gente está formando um profissional que sabe os direitos dele, reconhece os deveres dele, reconhece os limites da função da sua atividade com uso progressivo da força, com primeiros socorros, com prevenção e combate a incêndio, instrui ele na parte de educação física, enfim. Então, eu tenho certeza que o papel das escolas é fundamental para essa garantia que a Polícia Federal quer de lisura, de
de realmente saber que todos os profissionais, 100% dos profissionais estão realmente qualificados, enquadrados num perfil pré-estabelecido. Eu tenho certeza que com o Estatuto, a gente, não sei se vai ter tempo, mas com o Estatuto isso vai ter uma virada de página gigante, porque você começa plano de carreira, então você começa a ter uma valorização maior, inclusive dos cursos de formação, porque vão abranger mais atividades. Hoje ainda é muito genérico, né? E ainda é visto, como o Davidson disse no princípio, é visto por muitas empresas, por muitos setores, como algo obrigatório e que não tem ganho. Mas eu defendo sempre, o ganho é muito grande desses profissionais dentro de uma sala de aula. Davidson, doutor, a gente já volta. Está dando só um tempo para o senhor respirar um pouco. A gente já volta a fazer pergunta para o senhor. Mas, Davidson, as escolas usufruem dos dados gerados no sistema? Quem são os beneficiários do GESP? Os principais beneficiários? Os principais, eu acho que assim, dentro de tudo isso aí, a gente tem a triangulação. Tanto as empresas têm benefício com isso, as empresas de segurança em si, que vendem o serviço de segurança, onde a CNV, que é gerada por eles, toda a informação é carregada por nós. Hoje, o controle do psicotécnico, que teria que ter um controle por parte deles, é feito no ato da reciclagem, é controlado por nós. Como o Ricardo falou, o curso de formação hoje é a maior peneira do segmento, sem sombra de dúvida. Ali é onde separa o joio do trigo, tudo é ali, é o filtro que nós temos. E nesse benefício, vamos lá, benefício direto, a Polícia Federal tem o maior benefício porque nós somos a maior fonte fiscalizadora para eles. É o próprio sistema GESP, que são essas informações que são geradas pelos cursos de formação. E nós, cursos de formação, por termos ali à mão, agora, principalmente, com essa questão da documentação, onde nosso acervo vai ser totalmente digital. Então, toda a tríade ali da segurança privada está tendo benefício dessas informações que são geradas. Perfeito. Só um gancho, doutor, Liliana. fala. Só um gancho bem rapidinho. Assim, Hoje não, já desde 2017, as entidades, ou pelo menos a BCFAV, vou falar pela BCFAV, a qual eu tenho esse acesso, a BCFAV sempre obteve as informações para um estudo de negócio, e esse estudo, inclusive, você foi a jornalista da nossa revista dos 30 anos, que trouxe todos os números de vigilantes por estado, números de vigilantes por região, números de cursos realizados, números de turma, até para a gente poder saber número per capita de alunos em salas de aula. Então, eu tenho comigo, sim, que o GESP, hoje, ele também, a gente ajuda, agrega muita coisa, mas a Polícia Federal nos devolve, sim, muito dessas informações que são catalogadas durante o período, para que a gente possa realmente ter e manter o nosso proveito de plano de negócio, plano de continuidade e tudo mais. Então, existe também essa devolutiva. Só para deixar registrado, o doutor Madalena não fala, poxa, a gente não faz nada, nos devolve bastante dessas informações. Sim. Doutor Madalena, como o senhor vê o papel das escolas de formação em relação ao GESP, já que a gente está falando do setor, enfim, qual que é a sua visão? Bom, as escolas de formação, elas têm, de longe, o maior fluxo de dados transmitido pelo GESP. Assim, de longe. Então, tudo que a gente faz, e tudo que afeta a escola de formação, afeta muito o sistema. E a escola de formação, como foi falado aí, o curso de formação, ele é o responsável por inserir 100% dos vigilantes no sistema. Não tem ninguém que tenha aptidão de fazer isso, só os cursos de formação. Se a gente considerar que a gente tem 500 mil vigilantes trabalhando e 3 milhões de vigilantes no banco de dados, tem uma quantidade considerável de dados que foram incluídos pelos cursos de formação. De cabeça aqui agora, o ano passado, a gente teve mais ou menos, aproximado, 500 mil matrículas em cursos de formação. Não da formação especificamente, mas de todos os cursos.
Foram mais de 500, foram 500, entre 500 e 600, que eu não me lembro agora. Então, tem uma grande responsabilidade e uma grande contribuição do curso de formação. Na minha visão, o curso de formação para o GESP e para os vigilantes, ele é quase como um instituto de identificação. Porque ele vai colocar lá os dados da pessoa, vai colocar a foto da pessoa, aquela foto que vai sair na CNV do vigilante, são aqueles dados que vão aparecer, é com base naquele CPF que a empresa vai contratar o vigilante. Outro aqui que eu me lembrei agora, ano passado a gente teve mais ou menos 40 mil processos de curso transmitidos para a Polícia Federal. Então, é muita coisa, é muito importante e é muita responsabilidade também. Isso que o presidente Ricardo comentou, de que às vezes os cursos de formação não têm noção da importância que tem para o sistema, e para a atividade de segurança privada em si, é verdade isso. Eu já trabalhei em DELEST, já trabalhei em comissão de vistoria, e eu sei que aonde tem uma atenção especial no curso de formação, o nível da atividade em si é diferente. A gente sabe que a gente tem atores bons e atores ruins em qualquer lugar, né? E muitas vezes o ator ruim acaba prejudicando o nível em geral. Ele puxa para baixo. Então, tem uma função grande do órgão fiscalizador de tentar dificultar a vida de quem está andando mal, né? Para não dificultar de quem está andando bem. Mas eu vejo grande importância para o sistema e mais do que o sistema. Porque o sistema ele é só um meio, né? Também para a atividade de segurança privada, atividade dos cursos de formação. Maravilha. E agora... contribuindo com o doutor, a gente recebeu os números de 2019, foram 564 mil matrículas realizadas no ano. E aí vem o número, 23 milhões e 100 mil tiros foram dados pelo centro de formação. Veja o tamanho do exército que nós formamos e colocamos na rua e o grau de responsabilidade dos centros de formação. 23 milhões de disparos de arma de fogo. Invadiu o país aí, né? Verdade. Tem país que não tem isso. Doutor, quanto ao GESP, quanto às versões novas, né? Então, hoje tá em vigor a 26, que inclui as alterações feitas pela 25. Quais os principais pontos de atenção na utilização dessa versão e o que tem exigido maior cuidado por parte do setor de segurança na hora de colocar os dados? Bom, pontos de atenção, eu acredito que são aqueles que vale a pena destacar sempre, né? Primeiro, cuidado com o seu certificado digital. Ele é a sua assinatura. A Polícia Federal acha que é a empresa que está praticando qualquer ação que é praticada com aquele certificado digital. Nessa versão agora, 26, a gente está dando um instrumento para permitir melhor o gerenciamento disso, que é melhorando o sistema de procurações. Então, primeira atenção, cuidado com o seu certificado digital. Segundo, acesse o GESP regularmente. Por quê? É por lá que chegam as notificações. As empresas, no geral, têm a obrigação de acessar o GESP sempre para receber essas notificações. E os funcionários que não têm mais a atribuição para ver a notificação, aqueles que vão trabalhar somente com turma, eles vão perder o acesso deles se você não acessar periodicamente para receber as notificações necessárias. Pela regra do sistema ali, alguém com aptidão ou com a procuração plena ou a própria empresa tem que entrar ali pelo menos uma vez por semana no GESP para poder receber essas informações importantes. Então, lembre-se disso, né? Não terceirize o uso. Terceiro, conheça o sistema. Eu sei que tem empresas que fazem atividade, que tem procuradores que tratam da vida da empresa, fazem isso muito bem, mas se você não conhecer, pelo menos souber como é que funciona, você vai acabar ficando naquela situação de ter que terceirizar a sua vida toda e aí
muitas vezes pode acontecer alguma coisa que você não está preparado. Quarto, é específico para as empresas, para os cursos de formação. Capriche na foto do vigilante. É ela que vai sair na CNV do vigilante. É importante. A gente, às vezes, recebe coisas que não convém comentar, mas... a gente imagina. Dá para arrumar. E eu acho que os principais cuidados são esses mesmo. Esmero no encaminhamento das informações, cuidado agora com os arquivos que estão sendo subidos para o sistema. Às vezes a gente tem recebido arquivo fora de foco, a gente não consegue ler, a gente tem que devolver e isso atrasa o processo. Basicamente é isso, com o sistema. Perfeito. Davidson, você queria falar sobre a questão da consulta para ver se algum vigilante tem algum processo? A gente sempre conversa antes da live começar, e aí vocês estavam debatendo, eu não acompanhei. No fim, dá para fazer aquela consulta ou não? Isso, então. O grande clamor, né, do nosso segmento, estava sendo nessa versão 25, entrou, foi a questão, principalmente, da autorização de matrícula, né, autorização prévia de matrícula. Como eu coloquei para o pessoal, aqui no Distrito Federal isso já era uma recorrência. Mas para os outros estados foi uma surpresa, até para a própria Delesp, pelo que o pessoal colocou em questionamento a Delesp, a própria Delesp às vezes estava insegura de como tratar realmente a situação. E isso foi um clamor muito grande. E foi se colocado desde o início, principalmente por conta da situação que era feita aqui em Brasília, foi solicitado à CGCSP uma consulta prévia. A gente poder fazer essa consulta para saber se esse aluno tem essa pendência ou não. Se a gente vai realmente ter a necessidade de fazer esse pedido de autorização de matrícula ou não. Por que tudo isso? Porque identificou-se que a consulta era feita no ato da comunicação do início da turma. E pela portaria, nós temos para a formação 5 dias para comunicar esse início e para os cursos de extensão e reciclagem as 48 horas. Então, quando a gente descobriu isso, a gente já estava com o aluno dentro de sala e, no caso da recomendação aqui de Brasília, é que no curso de formação deve ser retirado de sala o aluno, né, caso ele tenha a pendência, e no caso da reciclagem, não por conta acho que é o ofício circular 17, memorando circular 17, eu acho. Não me recordo exatamente. Que ele a gente continuaria, só que mandaria um e-mail, pede essa autorização e vida que segue. Era assim. Mas com o GESP, todo mundo ficou muito perdido em como fazer isso. E a gente voltou a discutir sobre essa questão da consulta prévia, e houve a sugestão de a gente criar uma consulta com as ferramentas que o GESP nos dá. Que seria o quê? Eu crio uma turma, coloco o aluno antes de começar, comunico o início dessa turma, vejo se tem pendência e depois cancelo essa turma. Isso antes de colocar o aluno em sala para deixar de ter o prejuízo de ter que retirá-lo de sala. Porém, na nossa conversa, né, doutor Madalena, eu vou deixar para o senhor colocar, foi colocado que tem uma funcionalidade que permite a gente fazer essa consulta. Doutor, por favor, se eu deixei passar alguma coisa aí, Ricardo, se quiser complementar, não sei se eu fui claro na minha explicação. A bola está com o doutor, porque para nós também foi uma aula. Vai lá. Eu vou primeiro explicar um pouquinho a lógica do processo de turma, para depois poder explicar como é que ele foi desenvolvido, então. A primeira observação importante que eu vou fazer é que o GESP não cria regra, ele não cria norma. Ele só traz para o meio informatizado digital aquelas regras que já existem, né? As regras da lei, do decreto e da portaria 3233. No caso, essa regra dos alunos é aquela regra que diz que o curso de formação não pode matricular aluno que não preencha os requisitos do artigo 155 lá da portaria. A gente interpreta esse ato de matrícula como sendo o início do curso, certo? Isso também foi uma demanda da BCFAV, foi encaminhado para a DELP, e a DELP interpretou dessa maneira, que quando se quis dizer matrícula, quis dizer início do curso. Então, quando a pessoa entra na sala de aula, ela tem que ter todos os requisitos preenchidos. Como é que o sistema faz, então? Preenchendo os dados do aluno e subindo os arquivos lá que o sistema permite,
A hora que se tentar comunicar a turma, ele vai verificar se tem alguma pendência. Se tiver, ele vai devolver com outros campos abertos, né? Ele vai fazer uma pesquisa no TSE, vai fazer uma pesquisa de antecedente de irregularidade militar, de serviço militar, e vai fazer uma pesquisa criminal. Se voltar a qualquer uma dessas três, vai voltar ali um campo para colocar, então, uma certidão dizendo que, de repente, aquela pesquisa feita no banco de dados está desatualizada, ou, no caso das criminais, que a DELESP já verificou e aquela pendência, na verdade, não é pendência, né? Às vezes a pessoa está respondendo por um crime culposo, às vezes a pessoa está respondendo ainda não tem condenação, então são casos que a DELESP verifica e autoriza. O problema é, quando você comunica o início da turma, pode ter até 2 dias já de turma em andamento, né? No caso de curso de formação 5, né? Então, o que eu sugiro? Existe aquele botão de verificar pendências, antes de comunicar o início da turma, que o botão de verificar pendências também faz essa verificação toda, e ele também devolve os campos a mais para os alunos que eventualmente tiveram alguma pendência detectada. Então, se tem lá uma turma montada, uma quantidade de alunos montados numa turma, e a escola clicar naquele botão de verificar pendências, e voltar, por exemplo, o quadro de autorização da DELESP aberta, é porque ele tem uma pendência criminal. Ele precisa resolver isso antes. Ou se voltar ao quadro do TSE, da declaração de quitação eleitoral, é porque ou não conseguiu fazer a consulta no TSE, ou ele tem uma pendência lá junto ao TSE. Então, ele tem que juntar aquela declaração no momento. Eu sugiro que esses alunos não comecem o curso logo de cara, porque eles vão atrasar a turma, né? Essa é a sugestão que eu dou. O que a gente estava conversando antes é que realmente pouca gente sabe que esse botão de verificar pendências, ele faz essa verificação também, e você não precisa transmitir a turma para saber se ele tem alguma pendência ou não. Perfeito. Ricardo, a gente tem várias perguntas prévias, chegaram, né? Para encaminhar para o doutor Madalena. E, doutor, tem uma série de perguntas no nosso comentários, uma série de perguntas. Então, Ricardo, não sei se você quer... O doutor está liberado até às 10 da noite com a gente. Olha, essa é uma live necessária, viu, doutor? Porque realmente o setor tem dúvidas, né? E acho que quanto mais elas forem esclarecidas, menos problemas vão ocorrer, enfim, a relação e todo o trabalho acho que vai fluir de uma forma melhor. Então, a gente pede que o senhor fique mais um pouco para responder. Sim. Eu só queria pegar o gancho do doutor Madalena. Pegar o gancho do doutor Madalena antes de começar as perguntas, para falar desse assunto. A gente clama, doutor Madalena, para que a Polícia Federal conheça a nossa realidade. Como o senhor mesmo disse, né, defender a nossa operação, e a qual a gente conhece, respeita bastante a operação de vocês, mas, assim, de uma certa forma, parece ser bastante fácil quando a gente tem, por exemplo, as escolas precisam, antes de iniciar, fazer tal processo. As escolas têm 2 dias para realizar tal processo. As escolas têm mais 5 dias para realizar o processo. Eu acho que falta um pouco de entendimento. Por exemplo, você tem vigilantes que às vezes viajam 3, 4 dias de barco para poder chegar numa escola e realizar o seu curso. Não pense que existe uma pré-matrícula. A matrícula é feita quando o vigilante chega ali. E o que a gente clama, e não preciso falar de barco lá no norte, em Belém, nada. Se eu trouxer mesmo para São Paulo, às vezes acontece de que o vigilante ele mora a 40, 50 quilômetros de distância da escola, e isso já gera um transtorno muito grande. E aí, às vezes, por falta de um documento, a gente é obrigado a desligar o aluno. Eu acho que precisava ter um melhor entendimento de saber realmente o que é importante e o que é muito importante nesse cenário. Ser importante, eu acho que todo o contexto da portaria, da lei, é importante, né? Eu acho, agora, o que é mais importante? Mais importante é o aluno apresentar todas as certidões negativas. Ponto.
ele ter exame médico e o psicológico antes que anteceda o início do curso. Ponto. Os demais itens, eu acho que a gente poderia levar até mesmo a conclusão do curso para ter essa realidade. Eu lembro que a portaria 992, o senhor é do tempo dela, o senhor lembra, a 992 trazia que eu tinha até o último dia para apresentar essas documentações. Então, quando eu subia provas, quando eu subiria as provas, a lista de presença e tudo mais, aí eu subo o título de eleitor, porque mesmo que o aluno fique devendo, ele acaba o curso, ele volta para a cidade dele, eu volto para o bairro dele, regulariza, manda, e a gente encaminha dentro daquele prazo máximo. Eu acho que isso seria um grande passo para que as escolas, tendo esse valor todo que a gente já discutiu, parassem de ser notificadas e autuadas, e às vezes até mesmo colocado em risco aí uma contumácia de fechar a escola, caçar o alvará de funcionamento, porque são documentos menos importantes, não que não sejam. Então, eu acho que, embora a gente saiba, eu sei particularmente que isso depende de uma demanda de reforma de portaria, no mínimo, mas eu acho que um documento orientativo de vocês para as DLESPs, para as comissões de vistoria, já seria um grande avanço nesse sentido. Né? Porque, como eu disse no bate-papo antes, só imagina a pessoa que não fez biometria, que está com o seu título bloqueado. Ou que não votou, porque às vezes até estava trabalhando no dia e não votou. Essa pessoa não pode exercer a função ou continuar exercendo a função. Aí vem à tona um problema que a gente carrega até hoje. Eu lembro que isso ocorria, doutor, na época que o vigilante, por exemplo, bateu o carro ou se acidentou, abria um boletim de ocorrência, esse boletim de ocorrência virava inquérito, ponto, ali ele já não podia fazer mais a reciclagem. Às vezes, até mesmo no exercício da função, ele sacou a arma, matou um bandido, ou atirou no bandido, é aberto inquérito, até por força de lei, ele não podia fazer reciclagem. Tanto se fechou essa torneira que, de repente, quando abriu, hoje as escolas recebem pessoas de alto risco, pessoas com níveis assim de criminalidade grande, mas que ainda não foi julgado e hoje a gente é obrigado a aceitar essa pessoa dentro de escola. Então, eu acho que isso vai começar a forçar que o funcionário, o vigilante, comece a entrar com mandato de segurança, dizendo, olha, eu tenho direito de trabalhar. E por eu não ter votado, eu perdi esse direito, mas eu já paguei a multa, por exemplo. Eu paguei a multa, aquilo que diz lá na lei, eu já cumpri. E aí começa a abrir, vai chegar uma hora que vai escancarar, como escancarou a parte da parte de processo penal. Mas é só mesmo um bate-bola para a gente poder pensar, já que a gente vem passo a passo aí crescendo nessa proximidade, estreitando essa relação, eu acho que a gente precisaria ter esse olhar de vocês nesse cumprimento de prazo. O prazo está muito apertado, doutor. Nós não temos efetivo para suprir efetivo, computadores, internet, uma série de recursos, né, que necessitam para cumprir esses prazos de 2, 3, 5 dias. Bom, como eu disse para o senhor, a gente tem aqui algumas demandas que foram antecipadas pela diretoria da BCPAV e que muitas estão sendo refeitas aqui nos comentários, mas é assim, a inclusão da caixa de reservista dentro do GESP, criar ali um espaço para que a gente subisse a reservista. O senhor já me disse a resposta, eu queria só que o senhor explanasse para que todos soubessem. O reservista, na verdade, ele existe. Ele é o anexo para o documento de equitação com as obrigações militares. Ele só vai aparecer se feita a transmissão ou feita aquela verificação de pendência que eu mencionei, ele não for encontrado, a pessoa não for encontrada no banco de dados lá do militar, ou se voltar como negativo. Se não aparecer nada, não precisa inserir, significa que o cara está ok. O curso complementar de tiro, doutor, ele se tornou uma prática dentro das escolas de formação, porque os vigilantes que têm a preocupação, principalmente aqueles que trabalham armados, sob risco iminente aí de uma troca de tiro, eles procuram as escolas, principalmente no momento que ele está na escola, para fazer cursos complementares de tiro. Porém, muitos acabam vindo posterior à data de estar aqui, procuram as escolas para manter
a sua atividade em dia, né? Porém, a portaria 3233, no artigo 87, parágrafo único, ela diz lá que a matrícula para treinamento complementar não é necessário a comprovação dos requisitos do artigo 155. Porém, já no novo GESP, ela está enquadrada na sua totalidade. Quer dizer, se o vigilante não comprovar tudo aquilo, eu não posso cadastrar ele num curso complementar de tiro. O curso complementar de tiro, na verdade, ele tem que estar com a reciclagem dele em dia e ele faz uma declaração só. Se tiver aparecendo outras coisas no GESP, eu vou revisar isso aí, eu vou olhar e vou ver, porque não era para estar pedindo tudo de novo, não. Ele pede quase que na sua totalidade, porque a portaria fala que ele apresenta somente uma declaração de não ter impedimento, né? A responsabilidade passa a ser toda dele. É claro que a gente tem essa consulta, pede o certificado de formação, até porque a gente não quer qualquer um atirando dentro da escola. Mas vocês não vão conseguir inserir também uma pessoa que não esteja com a reciclagem de... O sistema vai avisar. Sim. Mas eu vou verificar. Não é para pedir as certidões de antecedentes de novo, não. Bom, essa demanda é uma demanda que eu acho que é quase que unânime no Brasil. Alguns estados, algumas DELESPs, estão permitindo um modelo de prova aplicado. Então, por exemplo, a turma de formação, eu mando um modelo de noções de direito, né, de noções de direito, e esse modelo de prova, eu não preciso subir todas as provas dos alunos. Eu subo uma listagem com os nomes dos alunos participantes, CPF deles, as notas que eles tiraram e apto ou inapto. Então, eu mando o modelo de prova para a Polícia Federal saber o modelo de prova que foi aplicado. Mas eu não preciso subir as 45 provas frente e verso. Entendeu? 14 matérias. Totaliza aí 1.300 documentos a serem escaneados e subir para o GESP. Eu mando simplesmente uma listagem a qual eu, empresário ou gestor da escola, é responsável pelas informações que ali estão. O senhor entende que isso é possível, até porque já existem algumas DELESPs. A gente só tentaria buscar uma uniformidade, e aí, doutor, vem a preocupação nossa. Sempre que a gente pede algo que está indo bem em algum lugar, para que outros lugares sigam, aquele lugar que estava indo bem deixa de ter e passa a ser aquilo que a gente tinha de ruim. Então, é uma preocupação bastante grande. Não, mas basicamente é quase que uma regra. Então, assim, seria muito bom, mas excelente para a gente, porque isso reduziria em muito a quantidade de documentos, quantidade de papel, e automaticamente a gente teria essas provas escaneadas, guardadas, no período que a portaria, que a lei nos obriga. Só que a gente subiria somente um relatório de notas, por matéria, não tem problema de ser por matéria. Não precisaria ser um relatório único de todas as matérias, mas que fosse um relatório ao contrário do que hoje, que são cada avaliação frente e verso, que gera uma perda de tempo muito grande. Hoje não existe nenhuma orientação, nenhuma posição definida da Coordenação Geral de Serviços e Produtos sobre isso. A gente pode analisar essa proposta, evidentemente com mais detalhes, e ver. A gente pode analisar, sim. Acho que agora não dá para emitir uma opinião, até por falta de detalhamento, né? Seria o eventualmente, modelo do MEC. Seria mais ou menos o modelo do MEC. A faculdade ou a escola sobe. Isso vai afetar aquela intenção de eliminar a necessidade de arquivo das escolas, né? Por isso que ele tem que ser discutido com mais detalhes. Mas porque a lista de presença tem, por exemplo, lá, o Dr. Guilherme Madarena assistiu às aulas tal, o senhor assinou, o instrutor assinou. A prova em si, a aplicação da prova em si, ela tem diversas modalidades, o que está gerando justamente esse problema. Então, eu tenho gabarito, eu tenho prova multi-resposta, eu tenho, enfim. Então, se a gente criasse só a nota e o apto e inapto, eu acho que isso criaria um padrão e cabe às escolas manterem seu arquivo, mesmo que não mais físico, como é a nossa busca, mas que esses documentos fossem somente escaneados e guardados. Se a BCFAB tiver isso como proposta,
encaminha para a gente conversa, discute. Já estava pronto aqui no e-mail, doutor, já estou mandando. Caminhar. Eu não me comprometo com a resposta, mas eu me comprometo junto com o doutor Licinha aqui, com o nosso coordenador e o Adelp, analisar, sim, por que não? Já mudou tanta coisa. Bom, um outro fato, acho que até devido a isso tudo também, é a ampliação do espaço, do tamanho dos arquivos que hoje sobem para vocês. Hoje sobe 1,5 MB para PDF, 150K para JPEG. A nossa sugestão de ABC Fab seria 2 megas para PDF e 300K para JPEG. Isso também seria um ganho e uma agilidade no processo, porque às vezes a gente tem que ficar suprimindo, né, comprimindo aí as imagens para poder atender essa demanda. Deixa eu te interromper. O Itamar Oliveira também está falando isso. Boa tarde. Sobre o tamanho do arquivo, 150K ou 1.5 no PDF influencia diretamente na qualidade da imagem ou no trato a imagem a imagem. Seria fácil o aumento desse limite para os padrões dos scanners mais avançados, pelo menos com 200 por 200 pixels, que gera em torno de 325K em JPEG. Tá? Por isso que a gente está pedindo o dobro, né? Mas acho que de 300 para 350, acho que seria... Bom, eu não tenho problema nenhum com isso. Isso é uma questão técnica. Eu vou encaminhar lá para a nossa diretoria de tecnologia da informação e, por mim, não tem problema. Pode aumentar, sim. Quando foi definido isso daí, foi por uma questão de banda, de transmissão, de banco de dados, mas isso foi numa época, há uns anos atrás, né? Pode ser que tenha mudado os requisitos, a gente pode rever pelo menos reperguntar esse posicionamento, sim. Porque realmente é chato ter que ficar dividindo, às vezes tem que dividir o arquivo que são muitas páginas, tem que dividir em 2 arquivos, né, para não perder totalmente a definição. Exatamente, tem o problema da definição, que está gerando muita notificação, devolução do processo, sabe? Muito retrabalho pela qualidade. Mas tem os extremos, né? Assim, o que acontece é que se você tentar colocar 100 páginas em um arquivo de PDF desse tamanho, ela vai ficar ilegível, né? Então, tem que dividir numa quantidade menor de páginas, até umas 10 páginas, até umas 15 páginas, ele consegue ainda ficar razoável. Então, tem os extremos, né? Por mais que a gente aumente, ainda vai ter que ser necessário um determinado tratamento por conta da quantidade praticamente infinita de definição que os scanners têm hoje, né? Mas acho que dá para pedir novamente, sim. Eu não vejo problema nenhum nisso. E assim, doutor, eu sei o quanto é difícil a gente pensar em mudança de GESP, principalmente nesse momento, conforme o senhor disse, que está passando por uma transição de fornecedor. Mas é fundamental que o nosso prazo, mesmo que importaria, eu sei que vocês têm poder para isso, legislar em cima daquilo que está em portaria, eu acho que vocês têm esse poder. Ampliação do prazo para nós é fundamental nesse momento. Sair dos 2 dias e ir para aqueles 5 dias que nós tínhamos solicitado, eu diria que é sine qua non para que a gente possa continuar prestando um serviço de qualidade. Até porque o represamento de vigilantes, até agora, o GESP 25 não deu dor de cabeça, porque a gente estava com um número de vigilantes aí represados. Esse represamento tende a ir estourando a cada dia, em cada município, em cada estado. E eu digo para o senhor, a demanda está sendo 30% maior do que era normalmente. E nós não estamos tendo condições hoje de atender devido ao horário comercial, porque nós temos das 8 às 17 para fazer esse trabalho. Qualquer consulta, que não é só o nosso trabalho, qualquer consulta que a gente tem que fazer na DELESP, é o horário que a DELESP nos responde. Depois disso, a gente já perdeu o dia, quer dizer, nós não temos a continuidade de tudo isso. E para encerrar... Não, para encerrar não, tem um monte de pergunta aqui. Encerrar o pleito da diretoria. O começo, encerrar o começo. Para encerrar a questão, o RG, eu já disse para o senhor, né? Hoje o RG ele é o único documento de identificação do vigilante. A gente gostaria de ter essa ampliação para documentos profissionais, como é o CRA, como é o AB, como documentos que mostram o grau de profissional do candidato e até mesmo um passaporte para aqueles que os têm. Então, abriria aí um leque também
de tipo de documentos, onde hoje só tem o RG. Até porque eu lembro muito bem, o controle hoje é só CPF, né, doutor? Ele é através do CPF, né? Controle como assim? Controle de identidade? O controle total do GESP, vigilante, empresa, escola, a base dele está sendo o CPF. O dado-chave, o campo-chave é o CPF, sim. Mas o CPF tem que trazer os outros dados, né? Sim. Ele tem que puxar os outros dados. Né? Então, documento que tem nome de pai, nome de mãe, tudo isso, eu acho que não seria problema. A gente pode estudar. É que a carta de motorista, por exemplo, não tem afiliação, né? Ele não tem registro, né? Como exemplo, a DELESP de Brasília, ela aceita a CNH com a certidão de nascimento. São 2 documentos para juntar naquele campo, né? Ele substitui o RG de quem não tem, de quem está extraviado. A gente está prestes também a ter esse documento único nacional aí, né, que vai abranger, acho que quase totalidade dos documentos. A gente pode estudar isso, mas eu acho que talvez seja melhor para os cursos de formação em geral tratarem uma forma que atenda a sua demanda com a DELESP ou com a comissão de vistoria. Se a gente aceita outros documentos, por exemplo, a gente corre o risco de excluir a CNH porque não tem afiliação. Aí a DELESP de Brasília, que já tinha achado uma outra solução, acaba tendo que mudar o procedimento dela para pior, na opinião dela, e desacerta aquilo que estava acertado com os cursos de Brasília. Dentro do possível, eu tento não ficar muito regulando tanto assim esse tipo de questão. Mas se estiver trazendo mais problemas do que solução, eu acho que o papel da entidade é apresentar isso, mostrar que está trazendo mais problemas do que solução. E a gente sabe que qualquer decisão que a gente tomar tem um lado A e um lado B, né? A gente tem que ver se o lado A é maior que o lado B. A gente não pode fazer o contrário. Quando a gente remete para as DELESPs essa pseudo-responsabilidade, a gente não tem tanta dificuldade. É mínima dificuldade. Inclusive, é um dos pleitos que a gente quer fazer, não para curto prazo, talvez médio e longo prazo, seria a saída da CV nesse processo de homologação. De repente, o Estado todo estar dentro de uma única DELESP, dentro de um único centro. Porque hoje, doutor, as DELESPs têm as estruturas bem formatadas da comissão de homologação dos certificados, das turmas e tal. Mas as CVs, muitas das vezes, é um agente que lá está e ele tem 1,5 milhão de tarefas e a tarefa de homologar é uma. Eu já estive lá. Então, o senhor sabe disso. Então, o que acontece? Quando a gente parte para uma CV, as homologações, os registros, tudo é mais demorado. Inclusive, eu até acredito que os prazos que hoje são colocados pela Polícia Federal são baseados nisso, né? Já sabendo que isso ocorre. Então, eu não sei, eu acho que com essa tecnologia toda, com esse envio de informações que acabou, a escola, por exemplo, de Santos, ela não precisa vir aqui na DELESP, na Barra Funda, né, na Lapa, para homologar um certificado. Ela manda a informação e a DELESP daqui de São Paulo homologaria esse certificado sem precisar passar pela CV. E, claro, tendo alguma pendência lá no município, a DELESP delega ao agente, o agente vai lá e faz a vistoria, faz a fiscalização que tem que ser feita. Então, eu acho que isso aí seria um caminho também, doutor, bastante positivo para que a gente buscasse essa uniformidade aí das informações e dos processos. Da minha parte, Lilian. Vamos lá, então. Então, tem 3 perguntas que elas se entrelaçam. A primeira é do Valdemar Pellegrino Júnior, que é diretor do SESVESP, a segunda do José Jacobson Neto, que é o presidente da Abreves, e a terceira da Vanessa, da GPS. E vamos lá. A DPF, por portaria, estendeu prazos na validade dos certificados. Termina o prazo agora em julho. Como será a retomada por conta de custos e operações? Haverá prazos especiais para essa retomada e normalização? Travarão processos de revisão das empresas que tiverem vigilantes com reciclagens vencidas nesse período de carência?
o senhor quiser, eu repito, tá? Aí eu vou ler a do Jacobson e da Vanessa, e se quiser eu volto atrás. Eu vou responder, você vai me lembrando que eu esqueci depois. Tá. O Jacobson pergunta, se ainda não foi... prefeitos nos colocando na vala comum das escolas, milhares de vigilantes com reciclagem vencida, como a Polícia Federal pode nos ajudar? Exemplo, Bahia. E aí a Vanessa faz uma pergunta aqui, só um minutinho, que a portaria que suspendeu os prazos será prorrogada? Tem estados que as prefeituras não estão autorizando a realização dos cursos. Bahia. Tudo bem. Então, vamos por partes. Isso. Os prazos eles estão prorrogados até 3 de agosto. Todas as autorizações, todas as revisões, todas as reciclagens, está tudo prorrogado até 3 de agosto. A gente está no dia 9 de julho. Então, ainda é cedo para dizer se vai haver alguma prorrogação linear, como a gente tem feito até agora, ou se vai ter um tratamento diferenciado. O que eu posso dizer? A Polícia Federal não vai ser um fator determinante de desestabilização do setor. A nossa finalidade, a nossa função é ao contrário. Então, existem vários cenários que eu não sei qual vai ser o cenário adotado, porque ainda é cedo para ter essa informação. Cenário 1, a gente continua com muita coisa fechada, um excesso de muitos estados fechados, e aí a gente tem que prorrogar de maneira linear. A gente vai fazer isso se precisar, tá? Não tem problema, e não vai ser no dia 2 prorrogando aquilo que acabaria no dia 3. A última prorrogação a gente fez com 15 dias de antecedência, a próxima, se for necessário, vai ser por volta disso, por 10 dias de antecedência, pelo menos, todo mundo já vai ter uma noção do que vai acontecer. Segundo, quando a gente voltar, a gente sabe que vai ter uma enxurrada de demanda. E, assim, não se iludam, isso também vai prejudicar o nosso trabalho aqui. A gente está com uma quantidade de pedidos de revisão e de autorização de funcionamento e outros pedidos muito baixo. E eu sei que quando voltar, a gente vai receber uma enxurrada aqui também. Então, a gente vai, sim, fazer de alguma maneira que dê um prazo, que dê um tempo razoável para que as empresas organizem suas escalas, para que os cursos de formação trabalhem também dentro da sua capacidade, sem nenhuma ilusão que vai ser um mar de tranquilidade. Eu sei que vai ser puxado, vai ser difícil, mas eu também sei que dá para fazer. Então, a gente pode fazer alguma maneira, a gente vai pensar em fazer alguma maneira gradativa. Nesse ponto aí, eu só devolvo, então, o pedido que, quando a gente fizer isso, não aconteça, como às vezes já aconteceu alguma vez, que a gente dá um determinado prazo, nada acontece nos primeiros 3/4 desse prazo, e aí chega no final, começam a chegar diversos pedidos de prorrogação, tudo, porque senão a gente não consegue voltar para a normalidade. Mas o que eu posso transmitir agora é isso, é a posição nossa como Polícia Federal, da Coordenação Geral aqui de Controle de Serviços e Produtos, essa. A gente não vai, primeiro, deixar as coisas acontecerem na última hora. A gente não vai fazer isso. E segundo, quando a gente voltar, e a gente vai voltar em algum momento, vai ser dentro de uma análise de realidade do momento. E terceiro, de maneira escalonada. Senão, não tem como o setor trabalhar. A gente sabe como é que funciona e eu gostaria de transmitir essa informação que é a que eu tenho no momento. Do caso específico da Bahia, o senhor está sabendo alguma coisa que possa ajudar? O que eu sei é que a Bahia está ainda numa situação de um fechamento importante nós não determinamos se o Estado vai voltar a funcionar ou não. Isso é atribuição do governador. Mas a gente vai trabalhar para voltar a funcionar junto e também com esses mesmos princípios que eu relacionei agora. Que tem uma preocupação muito grande do setor de ser multado por causa das reciclagens vencidas, né?
O Pellegrino está agradecendo a sua resposta. Agora a gente tem 3 questões aqui sobre a quitação eleitoral. O Cícero Castro está perguntando, Ricardo, se eu perguntar alguma coisa que você já perguntou para o doutor, você me ajuda aqui, porque às vezes os termos, enfim, eu não sou muito familiar, então pode ser que eu esteja perguntando coisa que já foi respondida. Gostaria de saber a respeito da quitação eleitoral. Tem uma situação peculiar. O vigilante votou nas últimas eleições, porém o vigilante foi candidato a cargo eletivo em 2018 e aparentou sua prestação de contas, apresentou sua prestação de contas fora do prazo. Nesse sentido, o vigilante só terá a quitação eleitoral em 2023. Como fica a reciclagem do vigilante nesse caso? A empresa pode mandar embora por justa causa? Separar aí. Eu vou responder primeiro a questão trabalhista. Não sei. Tá? Não, poder pode, né? Agora, se é justo ou não. Então, assim, a questão trabalhista, não vou me arriscar a responder. Ok. Da questão de controle de segurança privada. A gente segue a lei. A lei fala que ele tem que estar quite com as obrigações eleitorais. A lei só diz isso. Então, como é que a gente faz? A gente pergunta para o órgão próprio, para o TSE. E o TSE vai responder para a gente se está ou não está. Então, no primeiro momento, quando ele for inscrito num curso de formação, for pesquisar a pendência, vai pesquisar o nome dele, o sistema lá do TSE vai responder para a gente se ele está quite ou não. Se ele estiver quite, acabou a discussão. Como é que a gente vai saber disso? Não vai abrir o campo para juntar o documento de quitação eleitoral. Então, acabou a discussão. Ele vai fazer o curso e vai seguir a vida normal dele. Se ele fizer esse questionamento e voltar dizendo que ele tem pendência, vai voltar só essa informação, que tem pendência. E vai abrir o campo ali para juntar a certidão de quitação eleitoral. Então, ele tem que juntar a certidão de quitação eleitoral. Agora, qual o critério que o TSE vai utilizar, se ele está quite, se ele não está, a Polícia Federal nem pode fazer esse tipo de pergunta para o TSE. Então, se ele voltar com uma certidão dizendo que ele está quite com as obrigações eleitorais dele, junta ali naquele campo, curso de formação, vida normal. Se o TSE devolver uma certidão que não diga isso, que diga qualquer outra coisa, ele não vai poder fazer o curso de formação. Essa regra não é da Polícia Federal, não fomos nós que inventamos, e é um requisito da lei. A Nayara Nascimento... Oi? Você me permite? Claro. Isso mostra o tamanho da responsabilidade do momento da reciclagem do vigilante. Muitos filtros são colocados nesse momento, mas, na verdade, as empresas devem se preocupar se o vigilante está ativo na Receita Federal. A empresa tem que se preocupar se o vigilante está quite com a Justiça Eleitoral e Militar. Isso antes do momento da reciclagem. Aqui em São Paulo, a gente bate bastante nessas informações, com essas informações, através do SESVESP, pedindo para que o SESVESP comunique às empresas, envie informativas às empresas, e a gente vai ter oportunidade até semana que vem de estar com o Jefferson Nazário, através da FENAVIST. Seria muito importante que esses problemas não acontecessem no momento da reciclagem, que fossem diagnosticados antes, para que o vigilante chegasse na escola com tudo isso em dia. Porque, veja bem, se ele não comprovou as despesas em 2018, nós estamos em 2020. E aí você tem algumas horas do dia que antecede a reciclagem dele para resolver. É impossível. E aí você tem N demandas, N problemas que podem ocorrer, como a demanda de você ter uma pandemia, de você estar prestes a ter uma eleição, os cartórios fecham, eles não regularizam nada, entendeu? De uma Receita Federal, por exemplo, está fora do ar e você não conseguir regularizar o seu CPF. O doutor Madalena foi bastante claro, a base da construção da informação é o CPF. Quantos vigilantes aparecem nas escolas com o CPF bloqueado? Porque não declararam imposto de renda, porque, enfim, N situações, entendeu? Então, assim, são situações que deveriam ser resolvidas antes ou durante a vida dele dentro da empresa de segurança.
e não no momento da reciclagem. Ricardo, só rapidinho, Lilian. Inclusive, Desculpa. o artigo 155, ele não é para matrícula. Ele é para o cara ser vigilante. Exercício da função. Então, todos aqueles requisitos é para o cara estar trabalhando, não é para o cara fazer o curso. A Polícia Federal, e aí eu faço aquele paredão que a gente prometeu para o doutor Madalena que ia fazer. A Polícia Federal remete para nós que a gente filtra. Fiscalização, exatamente. Mas, assim, para exercício da função, a pessoa tem que ter isso. Agora, o exercício da função, no entendimento da Polícia Federal, ele se dá na formação na reciclagem. Porque ali que é o filtro, né? Então, mas de uma certa forma porque é mais fácil. Você controlar 300 escolas, através de 300 escolas você controlar 2 milhões de vigilantes. Através de 300 escolas você controlar 3 mil empresas de segurança. Então, assim, hoje, de uma certa forma, a gente está absorvendo responsabilidades a cada dia, entendeu? A cada dia a gente está absorvendo mais responsabilidade, mas é importante que a empresa, primeiro, reconheça isso. Não trabalhe contra isso, reconheça isso. E, em segundo, que esse candidato chegue na escola, pelo menos, sabedor das suas obrigações, das suas necessidades. Esse é o maior conflito que nós temos. Vigilante, às vezes, chega na porta de uma escola, ele fala, o meu supervisor mandou eu ontem vir para cá. Eu fiquei sabendo ontem que eu tinha que vir para cá. Desculpa, não tenho documento nenhum. Então, é aquela história do cobertor ser curto demais para cobrir o corpo inteiro, entendeu? A gente puxa um pouquinho, descobre o pé, mas eu tenho certeza, e uma das coisas que a gente vem batendo muito forte, essas lives, doutor Madalena, tem agregado muito, porque a gente consegue sorver Vanessa, de um grande grupo de empresas de segurança, Valdemar Pellegrino, diretor de um grande sindicato, Jacobson, presidente de uma entidade grande, vice-presidente da Fenavis, fora todos esses outros que estão acompanhando a nossa live nesse momento. É um momento onde a gente consegue esclarecer e pontuar os nossos valores, entendeu? Isso é fundamental para a gente. Deixa eu só esclarecer um ponto aí. Cada vez que o vigilante passa por um curso de formação, isso é um ponto de fiscalização obrigatório, é um ponto de verificação obrigatória do preenchimento dos requisitos para ser vigilante, como o próprio Davidson mencionou. Só que, fora isso, existem as fiscalizações de eventos, existem as fiscalizações nas empresas, existem diversas outras fiscalizações em que, se for constatado que o vigilante está exercendo sua atividade sem o preenchimento dos requisitos para o exercício da atividade, primeiro que a empresa vai ser autuada, né? E segundo que o vigilante tem que ser ou realocado até que ele preencha novamente os requisitos, ou aí, dependendo do que a empresa decidir, ele pode até ser demitido, não sei como, se ele estiver, de repente, mantendo a empresa em erro ou agindo de má fé com a empresa. Então, os cursos de formação, eles são, sim, um ponto de controle e um ponto de verificação obrigatório, porque todo mundo passa por lá. Mas não é o único, né? Então, é um dos pontos de fiscalização. O obrigatório é o curso de formação. Ok. Então, voltando a falar dos documentos, a Nayara Nascimento também falou da quitação da questão eleitoral, que não pôde votar porque estava em serviço. Se não pode ser feito um documento único com todos os documentos e certidões do aluno. Mas aí vocês já disseram, né, que essa obrigatoriedade ela é prevista em lei. Ela não foi uma invenção da Polícia Federal. É isso, doutor? Se existisse um documento único, eu ia adorar. Eu ia ficar muito feliz. Se todos esses órgãos se conversassem e criassem um documento único. Ia ser muito bom. Eu ia adorar. E aí, tanto a Cristiane Santana quanto o Fabrício Cantuário estão falando da aceitação da CNH com filiação. Ela pode ser aceita no lugar do RG? Ou ter a opção de aceitar os dois? Acho que isso aí entrou naquela discussão que a gente já teve, né? Não dá para decidir. Na verdade, agora. a CNH ela não tem o dígito verificador do RG. Também acho não que tem. A única coisa... acho que a filiação, ela carrega, viu, doutor? Ela não tem, eu acho que ela não tem a naturalidade também. A naturalidade que ela não tem. Então eu errei. E a certidão de nascimento supre isso.
Mas acho que dá para a gente fazer essa consulta, depois a gente vai formalizar uma consulta com todos esses pontos, e esse vai ser mais um que a gente vai colocar. Olha, a ideia é sempre permitir. A gente tem a razão pelas quais as coisas não são permitidas. Se aquela razão for vencida, a gente muda, sem problema nenhum. Quando a gente estava falando da questão da pesquisa de processos, que o Davidson estava perguntando para o senhor, a Virgínia da Cunha Alves falou o seguinte: mas verificar pendência somente pode ser feita com todos os documentos já inseridos. Na verdade, a turma já deve estar pronta para ser comunicada. Eu não sei se isso já foi esclarecido. Na verdade, a turma não precisa estar pronta, mas os alunos que estiverem na turma precisam estar com os documentos inseridos. É verdade. Até porque não tem como verificar a pendência do aluno incompleto. Né? E aí, essa questão é que gera um retrabalho, ou isso também já foi esclarecido, Davidson? Ela pode incluir 2 alunos, 10 alunos, verificar a pendência, depois incluir mais 5, verificar de novo. Isso aí seria mais uma forma, um método de trabalho da empresa, né, do curso de formação, uma opção. Ela pode colocar a matrícula, por exemplo, normalmente todo mundo tem o seu sistema próprio de matrícula, certo? Da empresa. Ela, a partir do momento que ela fez a matrícula no sistema próprio, ela já imediatamente lança o GESP na turma e manda verificar. Mas isso para alunos particulares, né, Davidson? Isso para alunos particulares. Quando você tem uma demanda de empresa, onde você, como eu disse, você não tem uma matrícula, o aluno chega no dia de início do curso. Você não sabe nem que ele viria para cá. E naquele momento é o momento que você recolhe documentação, faz toda a juntada de processo, inicia ali uma preleção, inicia o exame médico. Então, assim, tem essa demanda aí também que a gente tem que analisar. Mas eu acho, Lilian, que a BCFAV pode criar, da mesma forma que nós fizemos com o 25.0, e o Dr. Madalena aprovou, criar um roteiro, não ensinando, mas passo a passo, a fim de facilitar esse pré-cadastro, né, essa confirmação se a pessoa tem ou não tem. Agora, eu vou um pouco mais longe, viu, Davidson, Dr. Madalena? Nas minhas escolas, eu optei em fazer a quitação eleitoral e militar no primeiro dia. Não é um documento necessário, só que todo aluno ou traz, eu já coloquei isso, ou a gente tira, entendeu? E assim, infelizmente a gente tem que pesar no bolso, né? Quando você começa a cobrar por esse serviço, automaticamente o aluno já traz, porque um leva para o outro no posto de serviço e automaticamente o próximo candidato já vai trazer esse documento porque ele não quer gastar dinheiro na academia. Então, eu acho que são práticas que a gente pode estar adotando também. Aí a Virgínia complementa, dizendo que acho que essas modificações no GESP, o processo de encerramento ficou muito mais rápido e a emissão do certificado ganhou tempo. Se houver uma alteração de prazo para comunicar o início, ficará perfeito, doutor. Tá bom. O Mauritônio Nunes está perguntando por qual motivo as academias não podem imprimir a CNV e porque somente o vigilante trabalhando pode ter a CNV. Tá, isso daí também é porque a CNV ela foi criada por um decreto. E esse decreto, ele diz que quem pode requerer a CNV é o vigilante, a empresa ou o sindicato. Só por isso. Alterando a base legal, o sistema pode ser alterado também. Eu, pessoalmente, sou favorável. Estar trabalhando também é uma coisa hoje que não se segura, né, doutor? Porque o vigilante tira a CNV, acho que são 5 anos, né? E no meio do caminho ele é demitido, ele continua com uma CNV ativa. Então, a gente até já discutiu isso em Brasília. Eu defendo que, de vez o vigilante ter um certificado, a gente deveria imprimir a CNV dele. As escolas, de vez de gerar um certificado, o certificado, é claro, é aquele documento que comprova que ele fez o curso, só que na atualização dele, a CNV já poderia ser gerada, porque nada mais é do que um cartão PVC. O investimento para as escolas não seria um investimento tão alto. Isso, com certeza, seria repassado para o vigilante mais barato e de uma melhor qualidade do que é hoje, né? Porque todas ele essas receberia mais rápido, né?
Não, sairia com ela na mão já. Sairia com ela na mão, plastificadinha, sem nada, tudo bonitinho. Bom, o Não Sidney vejo Costa problema tá... nisso. Desculpa. Não, imagina, eu aqui. Sidney Costa disse, em relação aos diários de classe, existe um modelo padrão? Não sei se é para o doutor que eu pergunto isso. Ou se é Na para Polícia o Federal não Ricardo. tem modelo padrão. Não tem. Eu também, aí eu concordo com o doutor de não engessar o processo, porque eu tenho um sistema operacional, Davidson tem outro, a Neide em Santa Catarina tem outro, Humberto no Rio de Janeiro tem outro, e aí cada sistema gera uma lista de presença diferente. E aí vai muito da gestão da escola, porque é uma informação do curso em si. Eu não aprovaria, eu não votaria a favor de engessar esse processo, não. Tem que ter um modelo, desde que escrito no papel de pão ou no melhor formato que seja, mas tem que ter informação. Acho que talvez o foco da pergunta seja mais para facilitar aquela escola que não tem um modelo ainda, né? Eu sugiro que conversem isso no âmbito da BCFAV, ou da associação de que faça parte, padronizem, se sugiram, né? A Polícia Federal não obriga a adoção de um modelo, não. Apesar que se existisse... Senão seria mais uma coisa. Já pensou eu não gosto mais de ficar um... padronizando o documento, porque depois, alguns documentos, sim, o curso de formação, o certificado a gente padronizou, né? Teve gente que gostou, teve gente que não gostou, mas pelo menos tem um só agora. Agora, documentos internos da própria empresa pode ser feito, de repente, pela associação, acho que é o foro mais adequado, não o Estado. Mais. E a gente já está encerrando. O Cícero Castro, ele que perguntou da quitação eleitoral, ele voltou a comentar. Obrigada pelas informações, mas contesto a respeito da quitação eleitoral. A Justiça Eleitoral emitiu a certidão de crime eleitoral negativa. Só a certidão de quitação eleitoral tem uma ressalva. Da quitação por causa da entrega da prestação de contas. Mas na própria certidão descreve que foi entregue. Mas não tem quitação para a nova candidatura. Como fica a promoção do emprego? Vai ficar desempregado depois de tantos anos trabalhando? Essa certidão negativa tem cunho de elegibilidade? Gente, eu só li a pergunta, não editei. Não sei se ele tocou no assunto aí que eu acho bem pertinente. Uma coisa é a quitação de crime eleitoral. Se ele pagou para alguém votar nele, se ele cometeu algum crime eleitoral. Que também é requisito para o exercício da função de vigilante. Essa daí é diferente da citação da certidão de quitação eleitoral, que é aquela se a pessoa votou nas eleições, se a pessoa tem o título de eleitor válido, se a pessoa pegou as contas de campanha regularmente. Então, uma é criminal, a outra é administrativa. São duas coisas diferentes. Eu não tenho como fazer um juízo de valor sobre a importância delas, porque as duas estão na lei como requisito para o exercício da profissão. É claro que se amanhã ou depois o Congresso Nacional mudar essa lei, a gente tira ela do sistema no dia seguinte. Mas eu não tenho como dizer se ela é boa ou ruim. Isso é uma coisa que eu falo muitas vezes em várias atividades, em vários eventos que eu vou representando a Polícia Federal, é que a gente não tem como dizer e ficar escolhendo qual lei que a gente vai cumprir. A gente tem que cumprir a lei que existe. E muitas a gente concorda, muitas a gente não concorda. Só que na função dentro da Polícia Federal, eu vou cumprir todas, mesmo as que eu não concordo. Sim, com certeza. Gente, a gente já passou muito do horário do doutor. Eu vou pedir aqui licença para as pessoas que mandaram mais perguntas. A gente vai encaminhar para... Vamos tentar encaminhar para o doutor Madarena através da secretaria da BCFAV, Ricardo, pode ser? Claro. Deixa eu só chegou uma aqui. Eu queria, Lilian, Desculpa, se fosse possível, por favor, colocar só um posicionamento de um dos nossos diretores, um questionamento. Um questionamento não. Ele fez uma sugestão e eu queria saber como o doutor Madarena enxerga essa sugestão. O Coronel Naves, ele, numa discussão que a gente teve antes do evento, ele colocou uma situação onde, hoje no GESP, no 25, nós incluímos toda a documentação na comunicação da turma. Ou seja, em tese, essa documentação já está à disposição da DELESP, nesse ato da comunicação.
Como o senhor enxerga a situação de a DELESP já iniciar o andamento da análise documental no decorrer do curso? Por exemplo, um curso de formação, ele dura em média 22 a 25 dias, se ele for integral. Né? No quinto dia, toda a documentação já está disponível para a DELESP. Se ela iniciar essa análise e, ao término, a gente lançá-los como aprovado, a gente teria, em tese, uma homologação imediata. Certo? Isso seria fantástico. E sob que aspecto? Não só para o curso de formação, como para o vigilante. E para o vigilante no sentido do quê? Como o Ricardo colocou, o Brasil é enorme, nós temos várias situações. Como exemplo do Pará, por exemplo, o cara vai de barco, leva 7 dias para chegar, aí ele vai. Quando ele vai para lá, ele vai ter que pagar hospedagem, fazer o curso de formação, vai ficar ali e depois ele quer fazer, logo na sequência, um curso de escolta, um curso de transporte, e ele tem que aguardar essa homologação. Isso ele ou aumenta muito o gasto dele, ou esse aluno vai embora e a gente acaba perdendo esse aluno também. Como é que você enxerga essa mudança, se existe se o senhor vê possibilidade dessa mudança operacional dentro da própria DELESP? Hoje, a DELESP não vê a turma quando ela é só comunicada. A turma vai para a Polícia Federal, mas ela não entra em nenhuma rotina de análise da DELESP. Quando ele abre o GESP, não aparece para ele. Tem um motivo, que é porque durante o trâmite do curso, a mesma quantidade de alunos que inicia não é a mesma quantidade de alunos que termina o curso. E também tem muitos que são reprovados, né? Muitos não, mas tem alguns que são reprovados e tem uma quantidade razoável de desligados. Por isso, então, que a DELESP só recebe a informação para análise de turma depois que a turma é concluída. Antes ela pode entrar na turma, pode pesquisar a turma e pode eventualmente fiscalizar a turma, ir no curso de formação, ver se aqueles alunos que estão ali na lista são aqueles que estão mesmo, mas ela não vai fazer análise de turma, porque não tendo o resultado final, ela não tem como homologar ou não o aluno que não foi nem aprovado nem reprovado ainda. Essa é a razão da existência desse fluxo. Dentro da Polícia Federal também seria muito difícil você atribuir para a DELESP a função de analisar a mesma turma 2 vezes. Porque aí um argumento que pode surgir olha, mas então vamos mandar, eles analisam os documentos e depois eles analisam de novo só para emissão de certificado e homologação. Só que isso vai atrasar, porque aí eles vão estar com 2 ciclos de análise acontecendo, daquelas turmas que chegam e daquelas turmas que são concluídas. Eu acho que isso mais atrasa do que adianta o trabalho. Essa questão do aluno que quer já terminar o curso e fazer a reciclagem, eu sei disso, é uma demanda que eu conheço desde a época que eu estava em Brasília, e a gente tem tentado achar alguma solução, mas hoje eu ainda não consegui. O que a gente tem feito hoje é otimizar os prazos, né? Eu acho que ninguém aqui sabe, mas a Polícia Federal tem 60 dias para homologar uma turma de curso de formação. Só que a gente reduziu tanto esse prazo, que hoje, pelo menos aqui no Distrito Federal, a gente estava fazendo em 3, 4 dias uma turma. É o que a gente tem conseguido fazer atualmente. Eu não consegui ainda pensar numa maneira de fazer isso instantaneamente. Mas, enfim, estou aberto a sugestões. Nesse momento, doutor, só explicando por que a gente faz análise dessa maneira. Aqui em São Paulo, eu sempre digo que é um modelo a ser seguido nesse sentido. Aqui é um dia. Casos ou outros, 2 dias. Eu vejo que os grandes problemas nossos estão em comissões de vistoria. Eu acho que a gente precisaria começar a olhar para esse cenário. Uma vez todo o processo eletrônico, eu não sei se até para a Polícia Federal não seria mais econômico ter esse departamento homologando o Estado todo. Até mesmo para que a DELESP, que também controla todo o Estado, tivesse conhecimentos daquilo que está acontecendo nos municípios, enfim. Então, eu vejo que essa seria uma saída. Agora, quanto a esse pleito do Davidson, que é um pleito antigo, eu sei o quanto o senhor luta para que a gente possa obter êxito nisso, porque é um plano de carreira para o vigilante, é um ganho de idas e vindas, é um ganho de documentação, porque o documento já está tudo ali, a gente reaproveitaria tudo. Enfim, ele já está empolgado com o treinamento, com a qualificação. Exatamente. Então, a gente daria continuidade, seria um ganho gigante para todos nós. E, claro, para a escola é econômico. Mas, assim, eu vejo que a portaria, ela
ela buscou um entendimento que na lei diz, para o vigilante exercer a função de transporte de valores, ele tem que ter X tempo de vigilante patrimonial. E automaticamente isso veio na portaria, agregado ao curso, quer dizer, para a pessoa fazer o curso de extensão, ele tem que ser um vigilante, sim, mas se já foi feito todo o processo e a homologação dele é uma questão de horas, de dias que sejam, porque não existe nenhum tipo de vigilante que é reprovado por prova, por lista de presença. Todo esse processo, nós somos autuados. O vigilante não é reprovado. O vigilante é reprovado na não entrega de documentação pessoal. Então, se fizerem mais ou menos o que o Davidson disse, eu sei que isso pode trazer dificuldade de processo de análise, mas uma vez eu homologuei ele a ser vigilante, o plano contínuo de eu aprovar ele não está mais na mão da Polícia Federal. A Polícia Federal só vai ver documentação. Vocês não dizem, não, esse aluno não pode ser reprovado, ele tem que ser reprovado porque ele não atendeu a demanda de tiro. Não, isso quem fala somos nós. Então, eu vejo que seria um grande passo para ter essa ação contínua aí de um curso, mais as extensões e tudo mais. Gente, vamos acelerar, senão o doutor vai mandar prender a gente, vai mandar, né, viaturas na casa de todo mundo aqui. 2 perguntinhas e a gente encerra. Assim, o senhor pode ser bem sucinto. Eric Nilson dos Santos está perguntando se as aulas de defesa pessoal não poderiam ter carga horária reduzida na pandemia. Sim ou não, doutor? Não. Não podem. E o Genilson Santos está dizendo, só uma observação sobre o GESP. O sistema está pedindo para o aluno apresentar escolaridade para realizar a reciclagem. E a portaria 3233, salvo engano, no artigo 79, dispensa tal exigência. Tá, isso daí o que está acontecendo? O GESP, essa funcionalidade entrou agora. Então, os alunos que já estão no sistema, esse documento não está no sistema ainda. Então, ele vai pedir a primeira vez que ele fizer algum curso, depois não pede mais. Então, muito obrigada, gente. Só fechar mais um detalhezinho desse assunto, desculpa. Esse documento ele vai continuar aberto porque alguns alunos querem atualizar isso. É uma questão regional. Alguns alunos gostam de atualizar isso, mas ele não é obrigatório. Perfeito. Então, muito obrigada, gente. Eu vou dar 1 minuto e meio para cada um fazer uma consideração final, começando pelo Davidson, depois o doutor Madarena e fechando com o Ricardo, tá bom? Davidson, por favor. Bom, gente, eu só tenho aqui agora agradecer, né? Obrigado, doutor Madarena, pelo esclarecimento. Eu acho que essa série de lives que a ABCFAV vem promovendo tem sido fantástica, assim, só enriquece cada dia que passa, como assistindo ou participando ativamente aqui, a gente só cresce com tudo isso. O segmento como um todo está ganhando bastante, como foi colocado, você viu a participação de grandes figuras expressivas do nosso segmento. Isso está fantástico, muito, muito, muito bom mesmo. E diante de tudo isso aí, só agradecer o presidente aí na condução dos nossos trabalhos aí, que ele é o grande idealizador de todo esse projeto. Parabéns, cara. Tá de parabéns. Lilian, obrigado aí pela condução fantástica. E vamos lá, estamos juntos aí na ABCFAV, vamos tentar melhorar o nosso trabalho, melhorar os nossos procedimentos, como o Tom Madarena colocou. Vamos fazer o nosso dever de casa aqui. Nessa questão da pauta, por exemplo, vamos botar uma sugestão, já me prontifico aqui a criar alguma coisa nesse sentido. E, gente, obrigado, só agradecer. Obrigada, doutor Madarena. Certo. Bom, eu queria agradecer novamente o convite, agradecer a todos que permaneceram aqui conosco, agradecer a Lilian pela condução, ao Davidson, ao presidente Ricardo, e dizer que a Polícia Federal está à disposição para esclarecer qualquer dúvida do setor, e a gente está sempre ouvindo e tentando atender aquilo que a gente consiga atender sem desatender outras coisas, né? Como a lei ou como a nossa necessidade de fiscalização também. Mas era isso. Boa noite a todos. Obrigada, Ricardo.
Bom, mais uma vez, agradecer você, Lilian, pela condução. Como eu já te falei pessoalmente, repito aqui a todos que você tem... Acho que você descobriu um nicho novo de negócios e o seu conhecimento, enfim, tudo aquilo que agrega de qualidade você tem para estar à frente de várias lives aí do setor da segurança. Agradecer ao Dr. Madarena, agradecer a coordenação geral, saber que a gente hoje está bastante próximo, tem esse estreitamento na relação, não é só por escrito que a gente consegue, todas as vezes, sem exceção, das vezes que nós precisamos consultar a coordenação, seja o Dr. Licínio, Dr. Madarena, Dr. Perim, doutora Denise, enfim, todos que lá estão, a gente liga, a gente é atendido com o máximo de clareza, e sempre eles tendo ouvido a ouvir um pouco também das nossas lamentações. É importante saber o quanto as escolas são necessárias e importantes no processo. Isso, doutor Madalena, é uma massagem para os nossos ouvidos, né? Porque a gente apanha muito no dia a dia e a gente ter esse reconhecimento, e esse reconhecimento, mais do que nunca, ficar claro e público, para a gente é muito importante, saber que a gente, pelo menos, está no trilho certo, né? Com algumas dificuldades, um ou outro caso aí pontual de falta de atenção, mas a gente vem trabalhando, vem conduzindo a BCFAV dessa forma, e deixar a BCFAV aberta a todos aqueles que já são sócios, aqueles que gostariam de se associar, aqueles que gostariam de conhecer um pouco sobre a nossa história. E, mais uma vez, agradecer. Davidson, meu vice-presidente, eu acho que o caminho também está trilhado, a gente tem uma passagem curta à frente das entidades, e acho que hoje a BCFAV tem um corpo próprio, ela tem uma definição própria, e os próximos que vierem, com certeza, vão dar continuidade, até melhor do que aquilo que a gente faz. Meu muito obrigado a todos. Você, Lilian, agora a palavra é sua. Gente, eu quero agradecer a audiência, nós tivemos mais de 120 pessoas ao mesmo tempo assistindo a live, isso é um recorde bem expressivo, é um público bem expressivo. Fala baixo, Lilian, senão o doutor Licínio ouve, você vai ver o que vai acontecer com a gente. Não, e isso assim, só de pessoas ao mesmo tempo, o total de visualizações é muito superior, esse vídeo vai ficar no canal para consulta, para outras pessoas assistirem, então a reverberação dessas informações, ela ainda vai ser muito maior. Doutor Madarena, quero agradecer a imensa simpatia, a disponibilidade, a doação do seu tempo, o dobro do que foi combinado, inclusive, e não, mas é para o senhor ver como que assim há uma sede de informações, né? Há vontade de fazer certo. Ninguém está na brincadeira para fazer errado, para levar multa, para criar problema, etc. Não, está todo mundo querendo fazer certo e isso é um ótimo indício do setor. Eu imagino que o senhor veja assim também. Meus queridos, é um prazer estar com vocês aqui. Vocês é que fazem o sucesso das lives. A BCFAV vai anunciar novas lives em breve, bem interessantes. Fiquem atentos, não percam, porque informações bem relevantes para o setor vêm aí, tá bom? Queridos Davidson e Ricardo, muito obrigada. Doutor Madarena, obrigada. Até mais. Obrigada, gente. Até mais. Até a próxima. Até mais.